E após a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atacar Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, governador Tarcísio. O que é uma tristeza a polícia ter esse tipo de exposição. Teve um orador aqui que me antecedeu, falando que os policiais têm que ser compreendidos porque ganham pouco e arriscam a vida. Eu concordo com isso. A polícia não é bem remunerada, arrisca a vida. Aliás, eu pergunto quais corporações, quais trabalhadores são bem remunerados no Brasil. É uma elite, né? Tem um estudo sobre a renda no Brasil que mostra que 5% dos mais ricos começam a ganhar a partir de 30 mil. Então, você imagina a maioria do povo como ganha. Estão aí os policiais, como estão os professores. Agora, ganhar pouco não pode ser sinônimo de violência. Nada justifica a violência. Porque as cenas são muito fortes, deputado Von Gass, muito fortes. Eu fico pensando um pai, uma mãe, ver um filho seu submetido a uma violência policial. A gente tem filho jovem. Às vezes eles aprontam, e aí a polícia chega, espanca, bate, até mata. Mataram um estudante de medicina. Qual é a violência que esse menino podia estar fazendo à polícia, ainda que ele fizesse desacato? Os nossos filhos também nos desacatam. Você vai sair matando? Não pode. A polícia tem que ser preparada para fazer uma intervenção na sociedade que seja proteger a sociedade, realmente prender o bandido e, claro, em casos graves, quando tem tiroteio, quando tem problema, ninguém vai ficar contra o policial na sua defesa se ele matar alguém. Mas nesses casos não era isso que estava colocado. Então é muita agressividade que nós não podemos permitir. Por isso eu acho muito bom que a gente tenha essa semana de segurança pública, porque nós temos que discutir a violência policial. E eu quero aqui também saudar o ministro Barroso, que determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. Eu defendo. E não sou contra também, deputado, usar a câmera, pode usar. A partir da hora que a gente entra no plenário, que vem aqui cumprir o nosso papel, nós podemos pôr câmera, não tem problema nenhum. Como o policial militar usa na sua ação, quando ele está designado para ir para a rua. Assim como nós estamos designados para vir para o plenário, para as comissões, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu acho que quanto mais transparência a gente tiver com a sociedade, melhor, sempre defendemos isso. Portanto, eu quero louvar o ministro Barroso. Já que essa casa não teve competência, capacidade para discutir esse projeto, de novo o Supremo Tribunal Federal decide por nós. É assim em várias matérias, mas nesse caso foi uma boa decisão, porque a gente precisa saber pelo próprio policial como ele se comporta, que aí não vai mais ter problema de dizer foi um terceiro que filma policial e tem medo de filmar traficante. Não, aí é o próprio policial. Vai ser filmado para saber como é que ele lida com o traficante e como ele lida com o cidadão comum que às vezes comete um delito, um pequeno delito, ou comete um desvio ou de agressão, com um policial ou com outra pessoa. Nós precisamos saber disso. Agora, o que não pode continuar acontecendo é essa barbaridade da sequência de violência policial que nós tivemos em São Paulo. E aí eu também não acho que não é justo só o policial que cometeu a violência pagar. Aí quem tem que responder mesmo é o secretário de Segurança e o governador. Porque eu não tenho dúvidas que se o policial age com violência e age desse jeito, é porque tem um comando. Age como se estivesse numa guerra contra o seu povo, contra a sua população. E isso vem do comando. Então, o comando tem que ser o primeiro a ser punido nos casos de violência como essa. É lógico que a deputada Bia Kicis não ia deixar barato e colocou essa petista em seu devido lugar e disse... O meu colega, deputado Alberto Fraga, acabou de falar coisas importantíssimas a respeito da segurança pública. E a gente enfrenta muita dificuldade, às vezes, embates com a esquerda, que a gente quer avançar na questão da segurança pública, diminuir a impunidade, e é uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que esse governo aí, ele defende muito mais bandido, não se preocupa com a população trabalhadora, honesta. E aí, a gente vê, por exemplo, o Supremo agora impondo o uso das câmeras para os policiais de São Paulo. Eu vou dizer apenas o seguinte, acabo de receber aqui, na internet, taxa de homicídios e governadores por estado. São Paulo, governado pelo Tarcísio dos Republicanos, 5,64. Isso é taxa de morte por 100 mil habitantes. Santa Catarina, governado pelo Jorginho Melo, do PL,
6,78%. Minas Gerais, governado por Romeu Zema do Novo, 12,94%. Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra, do PT, 24,37%. Bahia, governado por Jerônimo Rodrigues, também do PT, 32,67%. Ceará, governado por Eumano de Freitas, do PT, 32,89%. Como é que o PT ainda quer ensinar alguma coisa de segurança pública com esses índices? Isso é uma coisa, meu Deus do céu, isso tem que ser jogado na cara de todo mundo para ver. Então, onde nós temos governadores de direita, com as políticas de segurança pública de direita, a taxa de homicídios é de 5,64, 6,78, 12,94 por 100 mil habitantes. Onde é o PT que governa, 24,37, 32,67, 32,89 por 100 mil habitantes. Gente, isso é uma loucura. Isso fala por qualquer argumento. Não tem argumento contra isso. Contra fatos não há argumentos. Mas, falando aí na questão do desrespeito também às leis e à Constituição, nós estamos assistindo à censura sendo imposta de novo no Brasil. E a gente ouve colegas da esquerda falarem, porque na época da ditadura, porque na ditadura, porque a censura. Só que eles falam de uma ditadura, né, lá de trás, que foi, inclusive, as vítimas da ditadura foram indenizadas regiamente. Ficaram muitos milionários com o que receberam. Agora nós estamos vivendo uma ditadura aqui. E todo mundo aí da esquerda fazendo cara de paisagem. O Supremo impondo a censura. Regulando as redes sociais. Gente, essa história de regular redes sociais é só um nome que arrumaram para impor censura. Nós temos o Marco Civil da Internet, uma lei amplamente debatida nessa casa. Se não me engano, o relator foi o Molon, o deputado Molon, à época, de esquerda. Foi aprovado aqui e tem um artigo 19 que determinava que remoção de conteúdo tinha que ser determinada pelo juiz, com o devido processo legal. Agora, de repente, virou inconstitucional. Algo que era muito constitucional, agora virou inconstitucional por uma questão de quê? De conveniência. Que agora que o Supremo manda no Brasil e simplesmente ignora o Congresso está mais desmoralizado que... Gente, é um absurdo a desmoralização desse Congresso. Me dói ver isso. A gente vota, é marco temporal, a gente faz as leis, derruba veto de presidente, e aí vai lá o Supremo numa canetada, tchum, muda tudo. Aí o pessoal diz assim, não, mas o Supremo só age mediante provocação, não é culpa do Supremo. Como não? Se o Supremo é provocado para falar uma coisa que já foi decidida pelo Congresso, que é constitucional, ele não tem que inventar regra, não. Ele não é legislador, ele tem que dizer, esse assunto é do Congresso, rejeita aquela ação. Não é porque foi provocado que tem que sair por aí legislando, não. É tanto argumento descabido, e as pessoas ficam repetindo isso como se justificasse o que está acontecendo hoje, um Supremo invadindo a nossa competência, legislando pela gente. Aí diz, não, mas é porque o Congresso é omisso, o Congresso não decide. Olha aí a questão do aborto. Como assim? Quando a gente se recusa a mudar a legislação atual, é porque não há vontade popular para isso. Nós somos os representantes do povo. Não mudar a legislação, não votar um tema é uma opção política, não é omissão. Isso não permite o Supremo a vir legislar no nosso lugar. Isso é um absurdo. Então, vamos nós julgar também quando o Supremo não votar, não julgar aqueles processos, né, que ficam lá 20 anos, 30 anos esperando uma decisão. Vamos nós, os legisladores, o Supremo está em omissão, vamos sair julgando também. Gente, é tanto absurdo que a gente está assistindo. Sinceramente, eu estou muito indignada de ver a cara de paisagem de uns e outros aí,
da esquerda em geral e principalmente da mídia que ainda aplaude. Fica justificando as ações do Supremo que invadem a nossa competência, cospem no legislativo, ignoram, desprezam as nossas decisões. Então é porque a gente não vota? E a questão das drogas? Uma PEC votada. Uma PEC. Eles foram lá e decidiram ignorar a PEC e colocar aí os 40 gramas e está liberado aí, minha gente. Desde quando? Gente, isso é tão absurdo. Eu subo aqui nessa tribuna e falo, quero dizer o seguinte, a nossa imunidade parlamentar, ela é absoluta, sim, quando se trata de votos, palavras, opiniões. Não interessa que vem um e outro aí, ex-ministro do Supremo, ministro da Justiça atualmente, vem aqui à casa e diga que a imunidade não é absoluta. Ela é. Para parlamentar, ela é absoluta, porque a Constituição assim quis. Então, o que nós estamos vivendo é um absurdo. Não temos mais Estado Democrático de Direito. Aliás, do Estado Democrático de Direito, hoje nós só temos o Estado. Cada vez mais no cangote das pessoas, inclusive daqueles que representam o povo brasileiro, de quem emana todo o poder, e é isso que está na Constituição. Por isso o Judiciário nem propriamente um poder é, porque não são eleitos, não representam o povo. É muito grave essa situação que nós estamos vivendo, de censura, de perseguição política. Fala-se tanto aí, na ditadura se perseguia. E agora? Estão perseguindo agora. Tem presos políticos agora, nesse momento, no Brasil. Estão ignorando os fatos. Adoram viver do saudosismo, é da saudade. Mas não lidam com a realidade que está acontecendo agora, neste momento, no Brasil. Ditadura, censura, perseguição política. Uma vergonha para esse Congresso. Vamos nos levantar e fazer a nossa parte. E vocês, gente, o que vocês acharam do que disse Bia Kicis diretamente para presidente do PT, Gleisi Hoffmann? Ela que sempre quer lacrar, mas passa vergonha. Foi desmascarada ao vivo pela deputada Bia Kicis, que revelou toda a verdade por trás da segurança de São Paulo. E ainda colocou a petista em seu devido lugar. Mas queria saber de vocês, o que vocês acharam desse cala-boca que a deputada Bia Kicis deu na deputada do PT, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E agora, gente, olhem esta notícia. Esta notícia com certeza vai ganhar repercussão e deixar a esquerda em alvoroço, principalmente Lula. Pesquisa no Espírito Santo. Bolsonaro vence Lula por 45% a 31%. Instituto Paraná Pesquisa realizou levantamento com eleitores capixabas, corridos pelo governo estadual e pelo Senado, também foram mensurados. Os eleitores do Espírito Santo demonstraram preferência a Jair Bolsonaro, do PL, numa eventual nova disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o que demonstra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, que divulgou nesta terça-feira, dia 10. O pleito presidencial só ocorrerá em outubro de 2026. Contudo, se a eleição fosse hoje e não houvesse nenhum impeditivo jurídico, o ex-presidente teria 45,1% dos votos entre os capixabas. Conforme a pesquisa, o atual presidente do país ficaria exatamente com 14 pontos percentuais atrás, ou seja, com 31,1%. Isso só no Espírito Santo, mas vocês já imaginaram em todos os lugares do Brasil? Principalmente lá no Nordeste, que agora já acordaram e entenderam que Lula não é nem um pouquinho o pai dos pobres. Pelo contrário, né, gente? Ele favorece os mais ricos. E olha que ele fala que, na verdade, quer favorecer os mais pobres, dizendo que é o governo do amor, o governo da inclusão. Mas a gente tem visto o que está acontecendo no Brasil, né? E com certeza essa pesquisa tem deixado eles em pânico. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Também gostaria que você deixasse aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome, para a gente se conhecer um pouco melhor.
Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!